Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu hoje decidi falar com vocês sobre a polarização política e o quanto que ela é maléfica para a sociedade. A polarização destrutiva é um grande mal para o desenvolvimento intelectual de uma sociedade porque ela limita a capacidade de pensar e reduz a visão do mundo a uma ideia mesquinha fabricada propositadamente por criadores de bolhas sociais radicais em prol de seus maliciosos bel-prazeres. Por isso eu começo dizendo que em um mundo tão amplo e plural, insistir em ser tão mesquinho e singular é como querer reduzir a grandiosidade do universo ao tamanho de um espaço, de um parêntese, aberto pelas mãos de uma cabeça oca que não tem sequer o mínimo de conhecimento sobre si mesmo. No mundo da política, polarização pode referir-se à divergência ou ao aumento da divergência entre atitudes políticas de extremos ideológicos. Essa divergência pode ocorrer na população em geral ou dentro de certos grupos e instituições. E ela é muito maléfica para o nosso desenvolvimento intelectual e social porque ela divide e gera conflito, né? A polarização política se manifesta pela criação de bolhas sociais, onde as pessoas tendem a ter contato com informações que reforçam somente as suas crenças, limitando-as à exposição de diferentes perspectivas. Ou seja, a pessoa que está dentro de uma bolha, comandada por um mala que está aqui no comando, não importa o que ele vai trazer para alimentar essa bolha, se é verdade ou se é mentira, se é racional ou emocional, se é real ou se é fake news. O importante é que ele está produzindo alimento para manter essas pessoas que no futuro vão ficar fanatizadas, acreditando naquele ensinamento que está sendo produzido para manter aquela turma que está dentro daquela bolha numa rédea, né? E essas informações, elas são, na maioria das vezes, premeditadas, né? Aí essas pessoas que ficam tipo fanáticas, radicais, elas só querem ouvir, só aceitam aquilo que reforça as suas crenças e termina ficando limitadas à exposição de diferentes perspectivas, e por isso que elas ficam reduzidas a uma ideia só, feito papagaios, repetindo o que os líderes, os maliciosos que estão no comando daquela bolha, vão produzindo. Verdadeiro ou não, o importante deles é produzir esse alimento para manter esses que são manipulados dentro da bolha cegos em relação à visão geral do mundo, uma visão mundi. Infelizmente, isso gera extremos ideológicos que causam divisão na sociedade e conflitos que geram até mesmo a morte. A polarização pode ser caracterizada pela presença de grupos ideológicos radicais, que é um perigo para a sociedade. Esses grupos se opõem e demonizam o ponto de vista do outro, dificultando o diálogo e a construção de consensos. E por que isso é perigoso? Porque as pessoas são subordinadas a acreditar só naquilo que é gerado dentro da bolha, dentro daquele universo bem pequenininho, mesquinho, extraído do grande universo, né? Aí, por mais que o outro tenha uma ideia inteligente, uma ideia fundamentada, apurada, com muita responsabilidade para a solução de um problema, e por mais que os condutores, ou digamos assim, os manipuladores da turma que está dentro dessa bolha saibam que aquela ideia é correta, mas eles vão gerar fake news que se opõem àquela ideia para manter o grupo deles ali manipulados, tipo fanáticos, radicais, ou seja,
Ainda que alguém diga, mas rapaz, aquela ideia ali não é a correta, a pessoa vai dizer, mas é do outro lado, a gente não pode aceitar não. Ou seja, você deixa de abrir a sua visão a novas perspectivas, a chegar a conclusões plausíveis, se nega a isso por conta de que você se sente preso, fanático, de maneira radicalmente presa ali o que é produzido dentro daquela bolha. E aí você deixa de ter essa visão do mundo para viver dentro de uma bolha, de um pensamento mesquinho, criado propositadamente por quem está alimentando aqueles seres, né? Na maioria das vezes, a seus bel-prazeres. Aí vem as consequências negativas. A polarização política pode levar a conflitos, perda de confiança nas instituições e dificuldades em encontrar soluções para os problemas da sociedade. Por exemplo, um partido fundamentado em extremos ideológicos, ele pode saber, do mesmo jeito, como eu falei agora há pouco, de que a ideia daquele outro partido é a melhor para a sociedade, mas ele não vai querer se juntar àquilo dali, àquela ideia, não vai aderir àquela ideia, não vai se convencer, o mesmo que se convença não quer passar para que os seus liderados, os manipulados que estão dentro da bolha, não se encantem pelo outro lado. E ele deixa de fazer o que é benéfico para o todo, para o coletivo, que vai gerar o bem comum, visando apenas manter aquele extremo ideológico que foi o que fez com que aquele monte de manipulados ficasse preso ao domínio desses, digamos, malandros que estão por trás dessa bolha radical, fanatizada, dominada. Diversas causas. A polarização pode ser causada por fatores como a disseminação de notícias falsas, a fragmentação das redes sociais, a falta de confiança nas instituições e a crescente desigualdade social. Somos seres complexos e a consciência dessa complexidade traz a aspiração à complexidade de seres solidários e multidimensionais, mas traz também a compreensão de não podermos escapar da incerteza e de que nunca teremos um saber total da realidade que nos cerca. Daí o porquê bater de frente com qualquer ideia radical, porque ninguém tem o conhecimento geral de tudo, ninguém sabe de tudo. A gente precisa agregar ideias, conhecimentos, opiniões, para que assim tenhamos uma visão mais aproximada do que o mundo é, plural. Se a gente for querer num mundo tão plural, viver de maneira tão individual, parar de pensar, parar de absorver ideias, pensamentos que possam agregar ao nosso conhecimento para que assim nós possamos obter melhores resultados, para seguirmos fanáticos de uma forma só, com uma visão unilateral, defendendo apenas aquilo que nós aprendemos em frases de efeitos copiadas ou em pensamentos criados por manipuladores, a gente vai reduzir o universo a uma cabeça oca que não entende sequer de si mesma. Essa que é a grande verdade. O João Guimarães Rosa disse que a vida é mutirão de todos, por todos, remexida e temperada. E já o Edgar Morin, que é sociólogo e presidente da Agência Europeia para a Cultura, escreveu o livro Introdução ao Pensamento Complexo, no qual constam os textos sobre a inteligência cega e o paradigma da complexidade. Eu aconselharia muita gente que defende essa ideia radical, essa ideia da bolha, essa ideia diferente da ideia geral, a ideia do mundo, essa visão raquítica, mesquinha de uma bolha em relação à visão que nós devemos procurar ter, que é a visão mundi, que leiam mais, que procuram ampliar seus conhecimentos para que assim você possa se entender melhor quem está à sua volta e, em especial, entender melhor o mundo em que a gente vive. Grande abraço e até a próxima. Cuidado com a polarização.